Você não tem certeza do futuro, tem? Aliás, eu acho que ninguém tem hoje em dia, né? Então, já que você não tem certeza do futuro, você prefere encarar o futuro como um mergulho no escuro ou tendo pelo menos uma noção de direção e de dimensão do que vem pela frente? Esse é o meu canal no YouTube, eu sou Sérgio Molinari e eu queria desde já agradecer pela tua inscrição aqui no canal e também pelas várias vezes com que eu posso contar com o compartilhamento desse vídeo, com a disseminação desses vídeos com suas equipes, seus colegas de mercado. Acompanhe esse vídeo até o final. A gente vai conduzir esse caminho crítico para falar sobre os números com os quais a gente prevê o ano de 2021, mas tão importante quanto o número em si é a lógica, é a construção desse caminho para chegar nas previsões de 2021. Então, vai até o final, não é um vídeo tão longo, vale a pena. Acho que o primeiro ponto aqui é a gente identificar qual é o momento no qual quase todo mundo está envolvido. A gente está envolvido em lidar com as consequências, os desdobramentos e as dificuldades, os desafios de um ano de Covid. Então, nesse momento, as pessoas estão olhando como lidar com os impactos da Covid, quais são os ajustes e adequações necessários, quais são as circunstâncias que estão afetando as operações, que estão afetando os relacionamentos comerciais da gente, entre outras tantas coisas. Só que a gente tem sempre uma preocupação, que é, quanto mais a gente está olhando para o dia a dia, quanto mais a gente está interagindo com os desafios do dia a dia, a gente pode, por não enxergar uma perspectiva do que vem pela frente, estar gerenciando o dia a dia de uma forma um pouco enganada. Então, por mais que possa parecer prematuro, por mais que a gente possa falar a volatilidade é muito grande, o grau de incerteza é muito grande hoje, não é impossível criar uma primeira visão ou algumas primeiras visões do que vem pela frente para o ano de 2021. Esse vídeo é sobre isso, é a gente construir um conjunto de premissas, é a gente construir algum cenário que permita a gente cheirar o 2021. Então, para fazer isso, vamos começar da seguinte forma. Primeiro fazer um flashback e relembrar um pouco do 2020, que a gente está a essas alturas aqui, já na sua última fração, seu último trimestre. A gente está fechando um ano de 2020 em que a gente vai ter uma queda de mercado de 30%, talvez 35%. A gente vai ter uma redução do número de operadores nesse mercado, lá da ponta, que vai ser seguramente superior a 20%, talvez beirando os 30% de fechamento de empresas. E isso muito motivado por aspectos que a gente já discutiu. Um PIB caindo 6%, talvez 7%, o emprego medido por população ocupada, que saiu de 94 milhões para aproximadamente 83 milhões de pessoas ocupadas, uma renda que caiu, ou que vem caindo numa taxa próxima aí de 2%, e um monte de outras ocorrências que vão desde quarentena, fechamento de estabelecimentos, dificuldade de acesso a crédito, um monte de protocolos de segurança e, obviamente, uma questão central que é a questão de confiança do consumidor. Esse é o pano de fundo que justificou toda essa retração incomparável com qualquer momento da história do nosso food service. Mas também é o ponto de partida para a gente poder olhar para o 2021. E para a gente falar sobre o 2021, a gente vai fazer o caminho inverso. A gente vai buscar quais são cenários prováveis ou quais são cenários e premissas prováveis para 2021 e, com base nisso, procurar formar quais os impactos, quais os desdobramentos disso no food service. Então vamos lá. Primeiro, economia. Hoje é quase que consenso que a recuperação da economia para o ano que vem deve ser medida por um PIB que deve crescer de 3% a 3,5%. A maior parte das projeções fica nessa casa, talvez chegando em 4%. A gente tem aquele número da população ocupada que chegou a bater 83 milhões de brasileiros no meio de 2020, que deva voltar ou deva subir, não para o patamar do começo de 2020, mas deva voltar ou deva alcançar
um patamar aí de 88, talvez 90 milhões de pessoas ocupadas. E o rendimento, talvez por toda essa pressão de crise, de contração da economia, etc., tem uma resistência um pouco maior, a gente continua trabalhando com uma perspectiva de um rendimento ainda em queda, mais um ano em queda, de 1%, talvez até 2% de queda. Esse é um quadro geral de principal variável de nível de atividade econômica e de renda e emprego. Mas aí entra algumas premissas especificamente sobre o mercado da gente que eu acho que trazem uma explicação que a gente tem visto pouca gente abordar. Então, uma delas, vamos imaginar que a gente tenha para o ano que vem, ou que a gente não tenha para o ano que vem, um retorno, uma nova onda importante de Covid, que a gente não tenha uma segunda onda, uma recaída importante, etc. Vamos imaginar que para o ano que vem a gente não tenha meses tão extremamente em queda como a gente teve nesse ano de 2020, por exemplo, abril com 76% de queda ou 74% de queda em relação ao ano anterior, maio, que foi um mês 60% inferior ao ano passado e assim por diante. Vamos assumir que a gente não vai ter isso no ano que vem. E vamos assumir que o patamar em que o mercado termina 2020, que é aproximadamente 15% abaixo de 2019, vamos assumir que a nossa recuperação em relação a 2019 vai ser aí de 5%. Tá? Então, o primeiro ponto, antes de dizer para você no que é que isso leva em termos de projeção para o mercado do ano que vem, eu preciso fazer uma pergunta. Faz sentido isso que a gente está falando? Te soa exagerado imaginar que não vai ter segunda onda de Covid, que não vai ter meses catastróficos como abril, que o PIB realmente vai crescer, assim, vai se recuperar acima de 3%, que um pedaço da população que se desocupou vai se reocupar e assim por diante? Porque se esse conjunto de premissas, se esse cenário faz sentido, a gente pode ir adiante e dizer qual é o resultado disso para o ano que vem. Bem, mixando isso tudo que a gente está falando, o resultado para o ano que vem é mais ou menos assim. A gente vai ter um intervalo de crescimento no ano de 2021 em relação a 2020 de 25% até 35% de recuperação, de crescimento. Tem muita gente que fala, mas é muito. Vamos lembrar o seguinte, a gente teve vários meses desse ano em que o ano esteve 50% ou mais abaixo do ano anterior. Vamos pensar que tudo que impactou também na prática desse mercado tende a não existir, ou no mínimo não na mesma proporção no ano que vem. E no final das contas, a gente está falando que a queda de 2020 foi 10 vezes maior do que a maior queda que o food service já tinha tido no Brasil. Então a gente tem que levar em consideração isso. Então, 25% a 35% de crescimento em 2021 comparado a 2020. É esse intervalo com o qual a gente trabalha nesse momento e a gente não enxerga fenômenos ou eventos que possam mudar dramaticamente esse quadro, nem para cima e nem para baixo. Tá? Agora, vamos fazer uma outra visão do que significa o mercado se recuperar no ano que vem 25% a 35%. Significa que ele ainda vai ficar 10% abaixo do ano de 2019. Significa que se a gente tirar o efeito inflacionário de toda a série histórica do food service, o nosso mercado em 2021 vai ser mais ou menos do mesmo tamanho do mercado real que a gente tinha em 2009, 10 ou 11. Então é mais ou menos nessa proporção que a gente imagina que o mercado no ano que vem vai trafegar, vai navegar. E aí fica um pouco o exercício para cada um de vocês, para nós também, que é o exercício de copo meio cheio ou copo meio vazio. A gente pode dizer, é pouca recuperação, ou a gente pode, é pouca recuperação e é um tamanho de mercado pequeno, ou eu posso dizer, que bom que essa recuperação está vindo no formato de V e que a gente provavelmente possa enxergar já no ano de 2022, pelo menos o resgate do maior mercado que a gente teve até hoje, que foi em 2019. Esse é o nosso primeiro exercício. Seguramente, de agora até o finalzinho do ano, a gente vai ter uma calibragem
pouco mais fina à medida que novas projeções vão ficando disponíveis, mas eu queria compartilhar com vocês essa visão de 2021, até porque é o momento em que muitos estão planejando já o 2021, corrigindo o curso, pensando em cenários de investimento e assim por diante. Muito obrigado.